Alô, alô, boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vão todos? Vão entrando aí, vão chamando mais gente. Deixa eu só ajustar aqui. Olá, Tainara. Presença de sempre. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem também? Nenhum problema? Tudo ok por aí? Só esperar a Ludmilla entrar, vou avisar ela aqui. Ela tinha falado comigo agora há pouco. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, o áudio tá bem, a imagem tá bem, já me avisaram aqui. Perfeito. Como é que tá aí a vida de vocês no meio da nossa contínua e diária loucura? Ai, ai, tá cada vez mais complicado, viu? Cada vez mais complicado. O nível de babaquice que a gente tá vendo acontecer todos os dias tá fora do comum. E a saída da gente é ficar aqui, né? Estudando, fazendo lives, conversando com as pessoas e tentando dar algum sentido, né? Reencontrar o sentido no meio dessa desordem absurda que a gente tá se vendo. A Ludmilla está dizendo que não está conseguindo ver o convite. Ludmilla, você faz o seguinte: saia da live e entra de novo. Acho que você está nos assistindo agora, né? Manda um oi aí se você já estiver por aqui. Você, no caso, você sai, entra novamente e vai aparecer lá já o convite aí para você fazer. Ou você pode clicar nessas duas carinhas que tem aí embaixo. Deixa eu mandar aqui. Ah, encontrei você aqui. Aceita aí que. Pronto, pegou. Agora a câmera está invertida. Ou está invertido ou eu não estou vendo você. Alô, tá aí. Oi, E e aí, aí, tudo bem? tudo bem? Tudo tranquilo, Finalmente, graças a Deus. não tava vendo teu convite. Acho que é a primeira vez que eu faço compartilhada no Insta. Olha aí, uma honra. Estamos abrindo aqui o compartilhamento de lives para a doutora Ludmilla. Exatamente. Fiz uma live uma vez sozinha, não tenho tanta experiência de live. Fiz uma sozinha. A primeira que eu fiz foi sobre o juiz de garantias. Isso foi em dezembro do ano passado. Eu nem Aham. sabia como é que fazia uma live. Assim, eu fui meio na cara e na coragem, assim, fiz a live. Aí, recentemente, fiz com o pessoal da FUNAG, fiz com os meninos do Oliver Talk, foi super, super bacana. Aí tô Naquela entrando época, nesse em dezembro, ali universo. naquela situação toda do juiz da garantias, a gente precisou, né, fazer um tour de force, praticamente, para poder esclarecer o que é que estava havendo ali naquela situação. Acabou que serviu, né? Porque gerou uma movimentação na sociedade que levou à suspensão, né, do dispositivo pelo Sim, STF. sim. Agora, a coisa está em suspenso, né? Não Uhum. está resolvida ainda. Então, a Não. gente está naquela situação de total incerteza. E a gente não sabe como é que isso vai se resolver. Na época, eu até falei, cheguei à conclusão de que não é exatamente, não é um sistema comunista, como estavam querendo dizer, mas é um sistema absolutamente inoportuno para É. o nosso momento no Brasil, né? Em que a instrução criminal ela se dividiria em dois juízes, a gente não tem nem pessoal para isso. Então acabaria acarretando nulidades, nulidades e nulidades que só prejudicariam a sociedade e só beneficiariam o criminoso. Na verdade, muita gente não entendeu o que a gente estava falando naquela época, eu, você, outras pessoas.
acreditando que a gente estava criticando a figura por si, né? O Uhum. instituto do juiz das garantias em si mesmo. Aí falavam de questões de direito comparado, tem muitos lugares, muitos países que têm aquilo ali, mas a questão não é essa, a questão é quando você ia ler a legislação que foi aprovada, né, aquela que foi sancionada, você via que era uma situação muito grave. Aquele juiz das garantias nem se comparava com o que existia em outros lugares. Era uma coisa que criava entraves para o processo de tal maneira que o processo não ia chegar no fim nunca. Né? Eu cheguei a chamar a lei de lei do inquérito diabólico, que a prova diabólica, como nós sabemos, né, é aquela prova que não se pode obter. Então, o inquérito diabólico é aquele que não vai acabar nunca. Né? Exatamente, exatamente. E aquilo é absolutamente inaplicável atualmente. A figura em si não é exatamente problemática. A gente até tem, mais ou menos, mal comparando, o equivalente do juiz de garantias no Ministério Público. No MP nós temos as centrais de inquérito, que são Uhum. aqueles promotores que funcionam apenas na fase do inquérito. Né? Quando o processo penal começa, a ação penal, ela começa a ocorrer, aí já muda a promotoria, já começa a funcionar um outro promotor. Então, essa figura não é exatamente tão esdrúxula assim, mas ela atualmente ela é inaplicável e é inoportuna, porque nós temos outras prioridades no Brasil atualmente. Né? Então, a coisa funcionando do jeito que está hoje, ela pode, você pode até discutir se é a forma ideal ou não, mas ela pelo menos funciona, na medida do possível funciona. Agora, instaurar nesse momento uma figura como o juiz de garantias que modificaria totalmente o nosso sistema processual seria algo totalmente inoportuno, não é o momento para isso, nós no Brasil temos outras prioridades no momento. Então, ainda bem que essa discussão se encerrou, mas a qualquer momento ela vai ser Ela vai ressuscitada voltar. porque o processo não morreu. Ela vai voltar. Ela Mas vai. aquela situação ali foi muito importante ter falado, né? Todas as pessoas que falaram, criaram um alerta naquela situação. Aquilo ali serviu para fomentar justamente essa suspensão, né? Mas é isso, vamos em frente. A vida nossa aqui já entrando aí no nosso tema, a vida nossa aqui no Brasil como juristas, quem queira ser jurista, né, tem uma vida muito dura, porque desde a época da faculdade precisa estar matando um leão por dia. Né? Então, Exatamente. o propósito aí dessa nossa live, você até me compartilhou comigo ontem, uma mensagem que tinha te mandado, uma pessoa falando do nosso trabalho, né? Do meu e do seu também, aqui no Instagram, em outras redes sociais, tentando mostrar para as pessoas, especialmente para os estudantes de direito, para os futuros juristas e os atuais juristas, quem já está aí na labuta, não é? Que existe uma coisa maior do que aquilo que normalmente nós vemos por aí ser apresentado como direito. E muitas das perguntas que eu recebo aqui no Instagram, elas demonstram que o pessoal não está tendo acesso a essa realidade do direito, né? No lugar que eles mais deveriam ter esse acesso, que é justamente na faculdade. Então o pessoal é jogado, depois que sai da faculdade, ele é jogado no mundo, e o mundo real, né, é completamente diferente daquilo que foi apresentado na faculdade, e você nem está preparado, porque não serve no mundo real só a decoreba de leis, e nem serve a militância política que em muitos lugares é ensinada. Né? Então, para a gente começar aí, Ludmila, fala um pouquinho aí da tua experiência nas faculdades, mostra aí para o pessoal que todos nós sofremos a mesma coisa, né? Ninguém, esse não é um sofrimento exclusivo, mas tem como vencer, né? Tem como ser superado e a gente adotar uma perspectiva transcendente nisso aí. Tem. Tem como superar. E eu só acho que o pessoal que está entrando no direito hoje, eu não sei como é que está essa. Acho que não está centralizado. Não sei. O pessoal tá conseguindo me ver centralizado ou tá cortando alguma coisa? Tô na dúvida. Não, acho que Não, tá vendo, né? tá Não sei dando se a para ver imagem que eu normal. tô tendo aqui é a mesma imagem do pessoal. Tá dando para ver, sim. Vamos lá.
eu acho que o pessoal que está estudando, começando no direito hoje em dia, eu acho que esse pessoal está entrando num momento muito ingrato. Eu acho que na nossa época, quando nós estudamos, quando nós estávamos na faculdade, a gente estava num momento mais tranquilo, num momento jurídico mais tranquilo. Nós tínhamos mais segurança jurídica, as coisas funcionavam mais ou menos de forma regular. A gente não via muito problema. Tinha aquelas discussões jurídicas de sempre, aquelas... a doutrina A diz uma coisa, a doutrina B diz outra coisa. Mas são aquelas discussões jurídicas normais que a gente tem na faculdade. Assim como toda ciência tem as suas dissidências, né? Um cientista A, o médico A acha uma coisa, o médico B acha uma outra coisa. Tem essa questão aí da ciência, esse endeusamento da ciência, mas depois a gente pode até falar sobre isso, a questão da tecnocracia, já estou pulando etapa aqui. Sim, sim. Mas no direito a gente tem isso muito, muito forte, essa questão dos vários entendimentos sobre o mesmo tema. A gente viveu isso normalmente na nossa faculdade, só que o que nós estamos vendo hoje transcende infinitamente uma questão de entendimentos múltiplos. O que a gente está vendo é uma baita insegurança jurídica, são questões fundamentais do direito que estão sendo francamente atropeladas assim, à luz do dia. A gente está vendo princípios fundamentais do direito sendo atropelados. Então, eu fico pensando hoje, para você ser um estudante e você ver diante dos seus olhos um princípio da legalidade ser solapado assim, na sua frente, ali à luz do dia, na frente de todo mundo, isso aí deve causar uma perplexidade. Só que nós, quem estuda essa questão da transcendência já há bastante tempo como a gente consegue enxergar o que está por trás de tudo isso, a gente consegue entender o que está acontecendo. Isso não nos causa tanta perplexidade assim, porque a gente sabe as forças que estão por trás se movendo. Mas para quem não está nesse ambiente, como nós estamos há tantos anos, isso vai certamente causar uma perplexidade, uma situação de desânimo, que eu não tenho nem como dimensionar isso, né? Como que esses estudantes estão lidando com essa situação hoje? E mais, os professores de faculdade, eu não estou dando aula em faculdade há muito tempo, dei uma aula esse ano só, uma aula magna de abertura, mas não estou em sala de aula propriamente, eu não voltei. Então, eu queria saber, o professor que está na sala de aula, hoje em dia, especialmente o professor de direito penal, como é que ele está se virando? Porque tá complicado, né? Tá complicado. Imagina só, a tipificação penal da homofobia, passando por cima do princípio da legalidade. Né? O que é o princípio da legalidade penal? Só existe um crime se tiver uma lei prevendo aquele fato como sendo um crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, nós temos aí uma tipificação penal, não por lei, mas por uma decisão judicial. Então, isso fere não só o Código Penal, mas a própria Constituição. Como explicar isso para o aluno hoje? Como explicar o princípio da legalidade para o aluno hoje? Então, nós estamos num momento de insegurança jurídica, nós entendemos, né, as forças que estão por trás. Então, para o estudante compreender exatamente o que está acontecendo, ele vai ter que aprofundar mais um pouquinho, sair daquela esfera simplesmente do ambiente acadêmico, do ambiente universitário, em que nem sequer os professores compreendem o que está acontecendo e vão ter que buscar por si sós, esse conhecimento, que foi mais ou menos o que todos nós fizemos aqui, o que eu fiz, o que você fez, o que principalmente os alunos do Olavo fizeram. É isso aí. Eu tô vendo seus livros do Wegener lá atrás. Tô dando... sim. tô percebendo ali, história das ideias políticas. Tem Hitler e os alemães, tem reflexões autobiográficas.
E o outro é um Uhum. livro do Louis Lavelle, que é da mesma coleção. Ah, é, da mesma, exatamente. É o mais roxinho aqui na ponta, É o né? mais roxinho. É o mais roxinho, a É, consciência de si. exatamente. Maravilhoso. Ludmila, eu estava rindo aqui quando você estava falando sobre como deve ser para o estudante de direito estar vendo a situação atual, não é? Porque ele vai entrar na faculdade. Eu sei, todo mundo que está nos assistindo aqui deve ter vários estudantes de direito, uns já passaram dessa fase inicial, outros estão começando agora. Vários deles vão vão entrar na faculdade, a primeira coisa que eles vão ouvir é que a Constituição é o topo do ordenamento jurídico, né? Que tudo que acontece na nossa sociedade brasileira tem de ser interpretado, visto à luz da Constituição Cidadã de 1988. Né? Aí aparece uma doença e começa a prender velha no meio da rua. algemando, algemando as velhinhas no meio da rua. A pessoa numa praia sozinho, A tia do Zap, né? A tia do Zap. a tia do Zap, né? O pessoal fica aí, entra na faculdade, aí começam a colocar, porque a nossa Constituição ela tem um mito fundador, né? Toda república, todo estado, ele tem o seu mito fundador. E o mito fundador da nova República Brasileira é a luta contra a ditadura militar, né, pela liberdade. Então as pessoas já entram na faculdade e elas começam a ouvir isso. Olha, essa Constituição aqui foi feita para superar um momento em que as pessoas não tinham direito de ir e vir, né? Não podiam falar o que queriam, eram presas dentro de casa por afrontar o regime, não é? Todas essas coisas a gente vai escutando, né, dentro da faculdade. Então essa Constituição surgiu para superar esse momento. Mas veja, nós estamos com essa Constituição hoje e ela não é capaz de nos resguardar o direito de ir e vir, né? O direito de falar o que queremos, porque quem está publicando, por exemplo, um vídeo que questione o status quo, a respeito dessas arbitrariedades ou apresentando evidências diversas sobre o coronavírus ou coisa do tipo, é derrubado pela internet, é derrubado pelo YouTube, etc. Então, imagine qual é a posição de um estudante de direito, né, que enxerga dentro da faculdade de direito uma realidade, é apresentado para ele uma realidade, mas o mundo que ele vê lá fora é completamente outro. Né? Ele consegue perceber a fragilidade do sistema jurídico nacional. Então, eu imagino o drama do aluno de direito hoje, o drama do jurista hoje, especialmente esses mais legalistas, nesses que entram. Eu sei que tem muita gente que entra na faculdade. Eu sei, minha gente, porque eu fui assim. Tá? Eu fui assim, acho que a Ludmilla também foi. Nós entramos na faculdade dizendo, agora eu vou fazer justiça. Agora eu vou ser uma peça para consertar a sociedade. Eu vou servir aqui para elevar a moral social. Então, todos nós entramos na faculdade pensando isso. E quando a gente começa a perceber a realidade, né? Quando nós começamos a olhar para o mundo e ver que as realidades que nos são apresentadas de maneira puramente abstrata, né, dentro das faculdades, elas, de certa maneira, não são suficientes para abarcar aquilo que os nossos olhos veem. E hoje, no dia de hoje, no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, isso assim se revelou de uma maneira escandalosa. Né? É afrontoso até. Porque você citou o exemplo, por exemplo, do princípio da reserva legal em matéria penal. Não é? Como é que se explica? Como é que se explica para um aluno de direito? Imagine o choque do aluno de direito que terminou suas cadeiras de direito penal, terminou ali a parte geral do direito penal, no momento em que o STF tomou essa decisão. Quer dizer, ele tem ali o fim do... Imagina como é que a cabeça dessa criatura vai ficar, né? Você percebe que o jogo da realidade, né, aquilo que acontece no mundo real, não está sendo abarcado pela faculdade. A faculdade está apresentando uma outra coisa.
A faculdade tá criando pessoas, né, que se tornam meros mecanismos, né? Então você se encaixa dentro de um padrão, não é? Esse padrão é o padrão do estudante que interpreta tudo à luz da Constituição, né? O jurista que vai ter sempre o seu vade-mecum aberto, com as suas leis na ponta da língua, com os princípios e valores constitucionais, e etc, e etc. Toda aquela moral social maravilhosamente bela que não é capaz de resguardar uma velhinha de ser algemada por ter ido à praia. Então, que crise é essa? Né? Que crise é essa? Essa é uma crise de formação integral do jurista. O jurista de hoje, ele não consegue mais ter uma formação que lhe dê a capacidade de ler a realidade. E quem coloca toda a sua realidade, não é, na perspectiva de interpretá-la somente à luz da Constituição de 88, está tendo agora um problema tremendo, porque não consegue ver suficiência naquilo. Então é por isso que eu insisto tanto para o pessoal aqui. Leiam literatura, vão estudar Aristóteles, vão estudar Platão, né? Vão estudar Santo Tomás de Aquino. Não fiquem só nisso aqui, não fiquem só nisso aqui, porque isso não é suficiente. Isso aqui só existe porque existe uma ordem anterior. Essa ordem anterior é que vocês, como juristas, precisam entender. Mas a faculdade não está fazendo isso por ninguém, infelizmente. Exatamente. Agora, você falou sobre o enxergar a realidade. O aluno que consegue enxergar a realidade e perceber que esta realidade está em desacordo com as coisas que ele aprendeu, esse aluno ele já está anos-luz à frente dos outros. Porque a grande maioria vai ser acometida de uma confusão mental, porque ele vai tentar a todo custo encaixar aquela realidade que ele está vendo, que ele está vendo uma coisa, ele aprendeu uma outra. Então ele vai fazer um esforço para tentar encaixar aquilo ali naquilo que ele aprendeu. E com isso, né, nessa tentativa de encaixar o inencaixável, digamos assim, a inteligência dele vai para o espaço. A inteligência vai ficar irremediavelmente destruída. É isso que a gente acaba vendo nesses alunos. Aquela questão da cama do Procusto, né? Da cama de Procusto. Aquela lenda que o sujeito pegava uma vítima e tinha que encaixar a pessoa naquele tamanho de cama. Se ficasse um pedaço do pé para fora da cama, cortava o pé. Se ficasse a cabeça, cortava a cabeça. Se a pessoa fosse muito menor que a cama, estica a pessoa até a pessoa se quebrar toda. Fica tentando encaixar a realidade num direito como se fosse uma cama de Procusto. Né? A gente está diante de uma situação de cama de Procusto. Então você fica tentando encaixar o inencaixável. E com isso as inteligências são irremediavelmente destruídas. Né? Os alunos que conseguem enxergar que o que estão vendo está em desacordo com o que aprenderam, esses alunos já estão anos-luz na frente dos demais, que não são capazes de enxergar uma coisa dessa. E muitos professores não são capazes de enxergar. Então ficam fazendo malabarismos jurídicos, né, dando triplos mortais carpados jurídicos para tentar justificar o injustificável. Então, com isso, a gente tem uma total destruição das inteligências. Você falou do imaginário. Sim, falar. Desculpa, você falou da questão do imaginário. A questão do imaginário, da formação do imaginário do aluno, do estudante de direito. O que a gente vê é o estudante de direito entrando na faculdade, é apresentado lá ao grande Miguel Reale, lições preliminares de direito, vai ler lições preliminares de direito, vai ler um livrinho inicial daqui, um livrinho esquematizado dali, pererê, vai aprender uma leizinha daqui, um artigo de lei dali, mas não vai ser capaz de enxergar o que está por trás desse monte de coisa que ele está aprendendo ali, dos artigos de lei. Então, para isso é essencial, como você falou, a questão da formação do imaginário. E isso é para qualquer pessoa, não é só para o estudante de direito. Então, o estudante ele tem que ir além daquilo ali que ele está, daquelas leis que ele está lendo, daquelas leis para as quais ele é apresentado, e tem que procurar uma literatura,
clássico um clássico da literatura mundial, porque são por esses meios de formação do imaginário que a gente consegue ir ocupando a nossa mente de modelos que já aconteceram, de pessoas que já Isso. pensaram naquilo antes da Exato. gente. E com isso a gente consegue enxergar várias possibilidades que uma pessoa que não teve acesso à literatura não consegue enxergar. Então, se você lê um Dostoiévski, lê um Shakespeare, lê mesmo literatura nacional, um Machado de Assis, um Lima Barreto, você já consegue ali visualizar situações da vida que, em situação normal, se você não tivesse vivido, você não conseguiria imaginar aquilo, porque o teu imaginário ele é amputado, ele não foi devidamente desenvolvido. Então, é sempre muito bom que o estudante ele esteja lendo, ao mesmo tempo que ele lê a lei, ele esteja lendo um clássico da literatura, ele esteja lendo sobre filosofia, ele esteja lendo um livro de literatura, um romance, mas nada desses romances fast food, de aeroporto, de banca de jornal, não. Pega um grande clássico, vai lendo de vez em quando um ou outro, um Kafka, um Dostoiévski, um Shakespeare, e você vai povoando o teu imaginário e vai conseguindo se abrir para novos horizontes. É isso mesmo. É isso mesmo. É, isso é, inclusive, eu vou ativar só um pouquinho os comentários aqui, porque se o pessoal quiser pode ir perguntando uma coisa ou outra e a gente vai dirigindo a conversa nesse sentido. Veja, a crise que nós nos encontramos hoje nas faculdades de direito, na ciência jurídica como um todo, é de doer na alma quando você vai ver que a própria história das universidades está ligada ao estudo do direito, né? As universidades, como nós concebemos hoje, né, nós devemos temos uma ascendência, né, uma descendência que vem desde a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris, lá na Idade Média. E os cursos da Universidade de Bolonha e da Universidade de Paris que começaram, né, aquelas faculdades, aquelas universidades, foram justamente os cursos de direito, né, os cursos na época se chamava jurisprudência, né, a prudência da justiça, né, a prudência do direito. Então, porque muita gente acha que a virtude própria do jurista é a virtude da justiça. Né? Só que não é. Né? A justiça, que é a virtude de dar a cada um que é seu, é a virtude de quem tem o poder de dar alguma coisa. Mas o jurista não. O jurista, ele estuda aquilo que é correto e conforme a justiça nos casos concretos. Então, a virtude própria do jurista é a prudência. É por isso que os cursos das faculdades, das universidades, quando elas surgiram, eram os cursos de jurisprudência. Mas uma coisa é isso que chama a atenção, porque hoje em dia nós estudamos nas faculdades, nós entramos na faculdade, né, e somos entulhados de textos jurídicos, textos jurídicos, textos jurídicos. É manual técnico disso, manual daquilo, e isso e aquilo. Quando não apenas estudando por resuminho, sinopse, né, apostila, ou marcar questões e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente é entulhado disso aí, e não estudamos realidade. Né? Não aprendemos realidade. E as faculdades de direito, quando elas surgiram lá na Idade Média, era justamente o contrário. Era justamente o contrário. Porque quando se formou a Universidade de Bolonha, quando se formou a Universidade de Paris, o corpus iuris civilis de Justiniano, né, tinha desaparecido. Então, tinha sobrado, salvo engano, 2 manuscritos apenas do Digesto de Justiniano. Então você não tinha, né, o direito romano tinha sobrevivido, mas não tinha sobrevivido em textos legais. As pessoas não tinham tantos textos legais para estudar. É o contrário da situação de hoje.
A gente tem um monte de textos legais, né, que a gente passa a vida tentando decorar e não vai decorar nunca. Esqueçam. Quem está aqui assistindo a live, aprenda uma coisa. Você não vai aprender a legislação brasileira. Tire isso da sua cabeça. Tá? Para isso existe o site planalto.gov, aquele sitezinho lá que todo mundo pesquisa as leis. Não esqueça, tire da sua cabeça, você não vai aprender a legislação brasileira, especialmente a brasileira que muda todo dia. Né? O que vocês têm de aprender é a ser prudentes, é saber o que é justo no caso concreto. A nossa situação hoje é exatamente a mesma situação de um medieval. Né? Um medieval, agora a diferença está nas pessoas, não na situação. O medieval ele não tinha textos jurídicos, então ele precisava investigar o quê? Os costumes das pessoas. O que é que as pessoas faziam? Porque era ali, no ato dela, na maneira como as pessoas se portavam, que se encontrava o que tinha sobrado do direito romano que eles queriam estudar. Né? Então, eles vão investigar os atos das pessoas, os costumes das pessoas. E a partir desses costumes, eles vão começando a criar comentários, né, que são o que nós chamamos de glosas, né, as glosas da época. Eles vão criando os comentários que vão dizendo, ó, em tal situação parece que é correto agir dessa maneira. Em tal situação parece que é correto agir dessa maneira. Em tal situação assim assado, assim assado. Veja, os primeiros juristas dessa geração de universidades a qual nós nos filiamos, né? As universidades surgiram daí, os primeiros juristas, eles não estudavam as leis, minha gente, porque eles não tinham, tinham desaparecido. Eles estudavam a realidade. Eles viam o que as pessoas faziam, como as pessoas agiam, né? Eles discerniam os costumes que as pessoas seguiam. E eles escreviam sobre aquilo. Então, o nosso papel hoje é exatamente o mesmo, porque hoje a situação é a inversa, quer dizer, nós temos muitas leis, mas justamente porque nós temos muitas leis, nós não podemos conhecê-las. Então, é a mesma coisa, né? A gente não tem como conhecer, os medievais não tinham como conhecer porque tinha desaparecido, né? Os textos principais do direito romano tinham desaparecido, hoje a gente não tem como conhecer porque é muito texto. Então, não tem como a gente não tem como abordar isso, abranger isso dentro da nossa cabeça. Então, por isso que você precisa, né, os estudantes de direito, a nova casta de juristas de hoje em dia, precisa voltar àquela situação na qual surgiram as universidades. Eles precisam voltar a estudar a realidade, os fatos da vida, observar o que é que está acontecendo, né, e tentar perceber. Isso é justo? Isso é correto? Agora, como se percebe isso? Aí é que entra a outra parte que você já falou. Nós precisamos de referencial. Né? Referencial está dentro do nosso imaginário. Exatamente. E agora, você falou aí de idade média, bicho. Olha só como é que a gente vai conversando, chegou na Idade Média. Então, tá, vamos falar da Idade Média. Você falou da Idade Média... e a busca do verdadeiro conhecimento, a busca da realidade. Um dos métodos utilizados pelas universidades, digamos assim, na verdade, os grupos de estudiosos da Idade Média, era o sistema da disputácio. Né? E como é que funcionava a disputácio? Né? Você sabe, não vou explicar para você, eu vou explicar para o pessoal que está assistindo. Disputácio, agora está careca de saber o que é disputácio, né, Taiguara? Mas eu vou explicar para o pessoal que está assistindo aí. Estou me envolvendo em muitos ultimamente. Justamente, a internet é a ágora, né? É a disputácio do século XXI, né? Nós estamos em plena disputácio permanente. Então, vamos explicar aí para o pessoal o que seria disputácio da Idade Média. Pessoal, essa conversa minha aqui com o Taiguara não foi combinada, tá? A gente está simplesmente falando que vem na telha. A disputácio da Idade Média era um sistema em que os estudiosos, os intelectuais, eles debatiam entre si uma determinada questão, cada um apresentava o seu argumento, mas ali a intenção não era exatamente vencer o debate. A intenção era chegar mais próximo possível da verdade.
era um método em que realmente se buscava descobrir a verdade. Então, muitas vezes, era até um treinamento, muitas vezes o sujeito era até posto para defender ideias originariamente contrárias à sua, como forma de estimular o seu próprio raciocínio crítico. Então, essa disputácio, eles era como se fosse uma disputa mesmo, até que se chegasse a algo que se aproximasse da verdade. E essa busca da verdade, essa busca verdadeira da verdade, essa busca autêntica da verdade, a gente não vê hoje. O que a gente vê são pessoas buscando argumentos para defender o seu ponto de vista, quando deveria ser o contrário. A pessoa deveria analisar a realidade para ver se aquela realidade está de acordo com o que você acha que está vendo, para que você passe a enxergar a verdade, não o que o seu sentimento está dizendo para você que é verdade. Como o professor Olavo fala, hoje em dia a gente chegou num grau de alienação em que as pessoas estão colocando sensações como algo superior à própria realidade, porque elas simplesmente não sabem distinguir o que é um sentimento, o que é uma sensação, do que é a verdade realmente. Então, e transformando sensações em direitos, né? Você transforma sensações em direitos. Você pega seu sentimento e transforma aquilo ali. Não, eu tenho direito a isso, porque isso me faz bem. Né? Exatamente. É complicado. É até aquela norma, coisas virando norma, efetivamente, sobre isso. Quando a sensação ela é elevada à categoria de realidade. A questão dos nomes, o nome civil das pessoas trans. Né? Qualquer pessoa que queira mudar o seu nome civil, ela tem que ir lá, tem que fazer uma petição inicial, tem que entrar na justiça e o juiz vai dar uma sentença autorizando a mudança do nome. Quando se trata, entretanto, de pessoas trans, ela não precisa de toda essa burocracia. Basta ela ir ao cartório, se autodeclarar mulher ou se autodeclarar homem. Olha só, a sensação, a verdade é que aquilo ali é um homem ou uma mulher. Biologicamente é um homem ou uma mulher. Mas a sensação que aquela pessoa tem de ser um homem ou de ser uma mulher, de ser do sexo oposto ao seu biológico, aquela sensação, ela é elevada à categoria de realidade e ela entra no nosso ordenamento jurídico. Então, é aí que o professor Olavo chama de mentalidade revolucionária. Essa inversão das coisas. Quando uma sensação ela é transformada em realidade, nós temos uma inversão revolucionária. Então, nós temos aí claramente isso aí acontecendo nessa mudança de nome dos trans, em que uma sensação é elevada à categoria de realidade. Quando você falava aí sobre as pessoas hoje procuram argumentos, né? Antigamente você estabelecia um problema, não é? E depois você disputava o método da disputatio, você disputava as várias soluções para aquele problema até chegar numa que parecia ser a mais correta de acordo com os princípios lógicos. Hoje não, as pessoas estabelecem o que elas querem, depois elas vão metendo ali tudo que seja preciso para poder chegar naquele fim. O curioso é que isso gerou um vício de raciocínio que hoje se percebe até nas decisões judiciais. Então, isso aqui traz um problema tremendo para o sistema jurídico, porque o sistema jurídico ele depende da razão humana. Ele depende de ser um sistema razoável. Quando você vê juízes, não é? Desembargadores, pessoas incumbidas do poder de decidir, ou membros do Ministério Público, enfim, autoridades, né, que estabelecem um fim e depois encontram os argumentos para justificar aquele fim. Então, você percebe que isso aí não é sincero. Isso aí não é um sistema jurídico razoável. Ele não está resolvendo problemas. Ele não está resolvendo problemas, ele está impondo pautas. Não é? Você coloca, já sabe o fim a que você quer chegar.
né? Mas depois é que você vai procurar a argumentação para justificar aquele fim. É, é curioso porque isso aí é uma mudança de paradigma. O que é que a gente fala de mudança de paradigma? Para mudar o paradigma é você simplesmente enterrar aquela forma de pensar que estava regendo as relações, né? Você muda aquilo ali e substitui por outra coisa, sem superar a passada. Porque uma coisa é você fazer uma superação racional de algo que estava errado, ou de algo que já não se aplica mais. Outra coisa é você simplesmente virar a cara e dizer, não, não quero mais isso, eu quero outra coisa agora. Isso aí é uma mudança de paradigma, né? E as pessoas fizeram isso. A formação jurídica ela mudou de paradigma, ela não mais busca solucionar problemas. Ela agora tem fins a atingir. E ele vai buscar a argumenta. O jurista de hoje, né, ele é formado para buscar a argumentação para chegar naquele fim. É a questão do jurista militante. Hoje, quando se forma um militante, tanto o militante quanto o tecnocrata, os dois a mesma coisa. Quando você forma um militante, você o forma para atingir um fim, né? O fim é esse daqui, é essa pauta política. Então você vai buscar, o jurista militante buscará os argumentos para justificar aquela pauta política. E o tecnocrata a mesma coisa, só que o tecnocrata ele não tem fins próprios, ele não tem uma pauta política. A pauta dele é a pauta do Estado, da administração pública a que ele serve, né? É a pauta da eficiência pública que se torna o valor supremo acima, inclusive, da justiça, da razoabilidade, de todos os outros valores possíveis. E o jurista tecnocrata buscará os argumentos legais para atingir esse fim acima de toda senso de justiça e senso de realidade. A nossa situação é muito grave, pessoal. Vocês que estão nos assistindo aí, todos nós somos convidados a formar uma nova geração de juristas, né? Juristas que sejam minimamente sintonizados com a realidade, porque não dá mais. A gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil. A crise jurídica em que nos encontramos e que se revela de forma escandalosa, né, numa situação de crise real, né, crise social como essa, demonstra que não dá para a gente continuar tratando as questões com o simplismo, com o abstratismo, né, de forma até tão medíocre, como vem sendo tratado até o presente momento, né? Você falou sobre essa busca feita pelo juiz do argumento perfeito para justificar aquela conclusão que ele já chegou previamente. Ele tem já uma posição formada sobre um determinado assunto e ele não quer saber se isso é legal ou não. Ele vai tentar buscar ali no direito um argumento que minimamente justifica aquilo ali que ele quer. Então isso aí ativista, tem tudo a ver, né? É o ativista. Tem tudo a ver com o ativismo judicial. E o ativismo judicial, nas faculdades, academicamente, ele é considerado, ele é visto com aquela acepção positiva, né? Pelo menos sempre antes de eu começar a estudar essa coisa, eu não via ninguém falando mal do ativismo judicial. Todo mundo se falando ativismo. A própria palavra ativismo, ela tem uma conotação positiva, uma coisa ativa, né? Se você é uma coisa ativa, isso tende a ser uma coisa boa. Então, o próprio nome ativismo judicial contribui para que isso seja enxergado pelas pessoas como uma coisa boa. E quando, na verdade, não é. Então, o juiz ativista, ele vai ter a sua opinião sobre o assunto, a opinião muitas vezes contra a lei, e vai deturpar aquela lei, vai fazer um malabarismo jurídico para que aquilo se encaixe, como a cama de Procusto, para que aquilo se encaixe no entendimento dele. Ele vai fazer um malabarismo. E a gente vê uma coisa muito parecida na mídia. Hoje em dia, perceba uma coisa, e eu comparo muito isso com o mundo do direito. Hoje em dia, nessa época de fake news, o que você percebe que era diferente do que havia anteriormente? Antigamente, quando a gente queria se informar sobre alguma coisa, o que a gente fazia? Quando a gente era criança, adolescente, a gente ia olhar no jornal
para ver se aquilo ali realmente aconteceu. Ah, não, saiu no jornal. Acabou. Isso. Não, se está no jornal, é porque tá certo, que aconteceu mesmo, está confirmado. Hoje em dia é exatamente o contrário. A Hoje eu gente recebi lê no WhatsApp. aquilo. Oi? Hoje eu recebi no WhatsApp. Pois é, hoje eu recebi no WhatsApp, ou hoje eu li mesmo nesses veículos aí de fake news que a gente vê na internet. Hoje eu li no jornal tal, mas como eu sei que esse jornal tal não é muito confiável, deixa eu procurar aqui, deixa eu me virar nos 30 e deixa eu ver se isso aqui que o jornal falou é certo. Então, hoje em dia, é totalmente diferente o que acontece. Antes a gente se informava pelos jornais, a gente tinha certeza que se estava no jornal era porque estava certo. Hoje em dia é o contrário. A gente lê no jornal, desconfia se aquilo ali está certo e vai se virar por outros meios. No direito é a mesma coisa. No direito é a mesma coisa. Na faculdade, hoje em dia, o aluno ele tem que pensar o seguinte: o professor ele está me dando uma informação. O professor é o jornal. O professor é o jornal. Pense o seguinte: o seu professor hoje é o jornal. Escute com Drano Salles o que ele está falando. Tenha uma análise crítica do que ele está falando, porque você não sabe se ele é ativista ou não, você ainda não percebeu, está na dúvida. Escute o que ele falou e vá se virar nos 30 por fora. Dá seu jeito, se vire para descobrir se aquele professor ele está falando a verdade ou não. E muitas vezes, Taiguara, não é que o professor esteja de má fé. Muitas vezes é porque simplesmente o professor ele já aprendeu daquela forma. Às vezes o professor ele está de boa fé. Não estou dizendo que seu professor está de má fé, está querendo te enganar. Às vezes pode ser mesmo, que ele está querendo te enganar. Mas muitas vezes não. Às Às vezes vezes ele elas está são de boa ingênuas, fé. né? Oi? Às vezes elas são ingênuas. Sim, sim. Ele aprendeu aquilo ali daquele jeito e está simplesmente passando para você. Está fazendo ali o trabalho dele, na cabeça dele. Ele está fazendo tudo certo. Então não é necessariamente uma pessoa de má fé, não. Então você tem que escutar aquilo, beleza, e vai pesquisar por fora. Procure outros meios, procure outras fontes de se informar, que não seja simplesmente o seu professor, que não seja simplesmente a leitura que ele te passou, o artigo que ele te deu para ler. Então, procure ver outros pontos de vista, aí sim você consegue formar o teu raciocínio, né? E não simplesmente sair acreditando em tudo que você escuta. Hoje em dia a coisa mudou, não funciona mais como há 10 anos, como há 20 anos. Hoje em dia todo mundo, é como se a gente estivesse o tempo todo sozinho. A gente não pode sair acreditando, por mais bonitinho que seu professor seja, legal, simpático, bacana, aquele professor que vai tomar chopp com os alunos na sexta-feira. Escute, respeite seu professor, não precisa maltratá-lo, entrar em debate, querer lacrar para cima do professor. Escute o que ele está falando, depois vá pesquisar por outras fontes para saber se o que ele está falando tem fundamento ou se tem outra forma de olhar aquilo ali que ele te passou como uma verdade. Isso aí que você falou eu vou até emendar já e dizer um pouquinho do que é que eu fazia, né, na faculdade, porque tanto eu quanto você, acho que a gente fez a nossa faculdade de Direito numa época que era uma época de transição, né? A gente pegou ainda professores antigos dentro da faculdade, então aquela casta, aquela classe de professores mais velhos. Eu peguei muito professor que estava assim, pronto para se aposentar, então tinha vários professores que já iam se aposentar um ano depois de darem aula para mim, coisa do tipo. Então, eu peguei professores que eram de uma época mais positivista. Então, eu não aprendia deles, né, militância. De vários professores meus eu não aprendi isso, mas também não aprendi direito. Eu aprendi lei seca, né? Eu também não aprendi direito com eles, não. Eu tive uns 6 professores que eu poderia dizer uns 5 professores foram bons, foram professores que, de alguma forma, eles me apresentaram alguma coisa boa, né? Um deles eu tenho apenas uma dívida, que foi o que me apresentou o Javier Bada, que acabou sendo uma das minhas maiores influências intelectuais dentro do direito, né?
Eu tenho essa dívida com ele, só por ele ter me apresentado esse livro. Mas, mas, mas eu tenho assim, alguns professores que eram bons e outros, aí já começou a entrar, né, aquele professor já militante. Pessoal mais novo, né, pessoal que já tinha uma cabeça assim, vamos fazer aqui ativismo, isso é legal, isso é bonito, etc. Eu já começava a olhar para aquilo e já desconfiava. Então, o que é que eu comecei a fazer? Isso eu indico para todo mundo. Você tem que começar a transformar a sua formação jurídica em uma formação de livros. Né? Ludmila, você está... voltou agora. Eu, paralisou por um curto momento. Você tem que começar a transformar a sua formação em uma formação de livros, né? De autores. Eu lia muito na sala de aula. Eu ficava na sala de aula, cheguei uma época que, como era obrigado, né, ficar para assinar a lista ou a responder a chamada, então cheguei uma época que eu ficava na sala de aula e botava tapador de ouvido, né? Tapador de ouvido mesmo, aquele de borracha mesmo. Botava o tapador, ia lá para a última cadeira e ficava lendo, atrás de todos os outros alunos, que era para ninguém me ver. Eu não dava um pio dentro da sala de aula, eu passava a manhã inteira lendo. E quando não precisava estar na sala, eu estava na biblioteca. Então, vocês têm que começar a transformar a formação jurídica de vocês em uma formação de livros. Eu sei que para ser autodidata é uma coisa difícil, porque às vezes a gente fica sem saber para onde ir. Então, o conselho que eu dou, eu já indiquei muitos autores, né, a Ludmila também tem as postagens dela que fala sobre autores, fala também assim nos vídeos que ela faz. Eu já indiquei muita gente desse tipo, mas na dúvida, quer saber o que é que você faz? Na dúvida, vá para o mais antigo. Né? Vá para o mais antigo. Vai estudar as pessoas, os juristas mais clássicos, os juristas que falavam numa época que existia alguma razoabilidade jurídica. Quando você quiser aprender coisas só para responder questão e entender o que é que está valendo nos dias atuais, aí você estuda por um manual desse de concurso mesmo, porque você não vai receber, em tese, não vai receber muita ideologia e vai receber só o necessário para entender como é que o sistema está funcionando hoje. Mas se for aprender direito mesmo, vá para um autor mais antigo, um autor de uma época em que existia razoabilidade jurídica. Né? Por exemplo, um autor que eu e você, eu sei que você gosta também, o Damásio de Jesus, né? Para aprender o direito penal. É um autor mais clássico, é um autor que não tinha frescurada no que escrevia, não escrevia porcaria, escrevia, era o direito penal como ele existia, como ele era, sempre foi entendido. Né? Sem Então é frufru, isso, sem frufru. sem frescurada, né? Sem bobagem, sem vitimismo. Né? Esse é o tipo, constitucional. Eu gosto do Manuel Gonçalves. Né? O Manuel Gonçalves Ferreira Filho é um autor que ele é sucinto, ele é um autor já de uma outra época, ele não vai colocar tanto ativismo judicial, o Ives Gandra é do mesmo jeito. Então você vai para autores mais antigos, são autores mais velhos, mas são autores que aprenderam direito. Aí vocês continuam fazendo isso até a época de eu, a Ludmilla, o pessoal começar a escrever livros aí também, que é uma coisa que a gente também vai fazer. Quando a gente fizer isso, aí vocês vão ter outros autores para ler. E todos vocês precisam se formar para poder também chegar ao momento de contribuir com a ciência jurídica. Isso é necessário. Né? Ludmilla, a gente está aí caminhando para o final. Eu queria que você dissesse aí também o que é que você fez para superar a selva das faculdades de Direito, né? Contasse aí também um pouquinho dessa sua experiência nesses 5 minutos finais aí que nós temos. Palavra toda sua. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos, era uma boboca. Aí todo mundo fala assim, você deve ter brigado muito com seus professores, né? Eu falei, que nada, eu nem sabia, né, de nada disso que eu sei hoje, não conhecia essas questões sobre globalismo. Aliás, a gente poderia depois fazer uma outra live para falar sobre globalismo no direito, que é uma coisa Poderíamos. importante. Eu não sabia Isso. de nada disso, passei pela faculdade numa boa, sem discutir com professor nenhum. Fui conhecer Olavo de Carvalho só no final de 2012, assim que eu passei no concurso para juiz. No mês seguinte, aí eu me vi aberta para estudar outras coisas que não jurídicas, e daí eu conheci o Olavo de Carvalho no mês seguinte. Então, passei no concurso em novembro de 2012, em dezembro eu conheci o Olavo.
Então, daí sim foi que o mundo se abriu para mim, um novo horizonte das coisas. Então, na faculdade mesmo, eu aprendi aquele beabá, o básico, não me acrescentou muita coisa. O que eu aprendi mesmo de direito foi depois correndo atrás sozinha, depois que eu terminei a faculdade. É Então, isso para aí. quem está fazendo faculdade, acho que não está aprendendo nada, não sei o quê, não desista. Corra atrás sozinho. O estudo individual, né, a autoeducação, digamos assim, ela sim vai te fazer crescer. Não a faculdade. A faculdade vai te dar você vai pensar uma coisa ou outra ali, como o Taiguara falou. Um professor que indicou uma boa referência, né, um professor que indicou um bom livro, né, um outro bom autor, enfim. Mas são coisas pensadas. Você vai se formar mesmo, a sua formação mesmo mais profunda, você vai adquirir no estudo individual e solitário. Mas a gente, eu, Taiguara, alguns outros, a gente vai tentar ajudar um pouquinho nisso. É isso aí. Pessoal, eu sei que eu já vi vocês aí falando, perguntando quem era o professor que eu tinha indicado. Muitos já responderam aí, Damásio de Jesus. Esse para direito penal, tá? Então, como vocês sempre vão perguntar sobre autores que eu sei, toda caixinha de pergunta que eu abro pedem indicações de autores, então eu vou indicar mais três que vocês têm que ler. Um deles é o José Pedro Galvão de Souza, é um jurista brasileiro, grande jurista brasileiro, vocês têm que ler, tá? O Miguel Reale, que a Ludmilla falou aqui na live. Miguel Reale, às vezes, é apresentado na faculdade apenas como autor de lições preliminares, o criador da teoria tridimensional do direito, que ninguém sabe o que é. Eu já me convenci disso. O pessoal fala teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, e não sabe o que é nenhum dos três elementos. Né? Não sabe o que é nenhum dos três elementos. Então, isso Exatamente. é complicado, é complicado. Então, mas o Miguel Reale, ele tem uma obra muito ampla. Para vocês terem uma ideia, é porque não dá para eu mostrar daqui, eu não sei se dá para verem. Aqui, ó. Toda essa partezinha aqui, ó, isso é tudo Miguel Reale. São mais de, acho que tem aí uns 22 livros dele e não é muita coisa ainda, ele tem mais obras, tá? Então, vocês têm que ler o Miguel Reale e eu indico também um autor que eu e o Ludmilla gostamos é o Gilberto Calado. Né? O Gilberto Calado tem um livro muito bom sobre direito alternativo, vocês têm que ler é isso aí, o livro sobre o garantismo dele, tá aqui Tem também o outro meu. também, direito Tem alternativo. o do direito alternativo, que todo mundo precisa ler aquele livro para entender o problema que vocês estão hoje, certo? E, pessoal, a questão é, a gente está aqui para ajudar, tá? Eu sei que é muito difícil para quem está começando no direito, talvez sair aí no meio da selva sozinho, ainda mais hoje em dia. Mas a gente está aqui, tem gente aí como eu, a Ludmilla, a gente está lutando aí para restaurar as coisas na próxima semana. Amanhã eu vou fazer um aulão sobre isso, né, uma masterclass sobre o direito, como ele é, o nome da masterclass. Semana que vem eu vou lançar um curso sobre isso aí, condensando um pouco da minha experiência no direito, intelectual e prática também. E todos nós estamos batalhando aí para ajudar vocês um pouquinho também, porque todos sabemos como é complicada essa vida do estudante de direito, não é não, Ludmilla? Exatamente. Eu vou ser sua aluna no seu curso. Ah, maravilha, olha aí, a doutora Ludmilla vai ser minha aluna no meu curso, então quem Eu não vou for ser sua aluno aluna. também, se a Ludmilla vai ser aluna do curso, todos vocês têm que ser também, tá vendo aí? Ludmilla, minha querida, muito obrigado, viu, pelo ter aceitado aí o convite da live. E vamos fazer outra. Essa daí sobre globalismo no direito já é uma que deve estar na nossa lista aí, né? Sem dúvida. Eu te agradeço aí pelo convite, que 1 hora de papo, assim, passou que eu nem vi. É Então a verdade, gente é verdade. tem papo aí, tem conversa aí para sei lá quantas lives, tá, Guara? Tamo junto, é só avisar aí, a gente marca outras. Vamos marcar que o pessoal gostou aí. Vocês gostaram, né, pessoal? Se tiverem gostado aí, deem um print aí na live, marquem a gente aí, marquem a Ludmilla, marquem a mim, divulguem os nossos perfis e levem a conhecimento aí. Essa live vai ficar salva no perfil e também no canal do YouTube. Levem a conhecimento de outros alunos e estudantes de direito.
Um abração a todos, um abração, Ludmila. Fica com Deus, viu? Abraço, Deus com Deus abençoe. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.